Uma terra onde as crianças brincam entre relíquias do passado. Uma terra cujo povo empresta de outras culturas sem abandonar suas próprias tradições. Uma terra onde a natureza e o homem se combinaram para criar uma surpresa única, uma cidade antiga esculpida em uma rocha viva. Uma terra de deserto árido e montanhas estéreis, mas com um litoral que esconde um mundo subaquático luxuoso de corais e peixes multicoloridos. A Jordânia é um país muito jovem, com uma história muito longa. Conquistou a independência como um Estado-nação moderno apenas em 1946, após séculos de domínio turco e quase 3 décadas de supervisão britânica sob um mandato da Liga das Nações. Mas seus antecedentes remontam ao alvorecer da cidade cordada. 1500 anos antes de Cristo, o que hoje é o reino Hashemita da Jordânia, englobava os reinos do Antigo Testamento de Amon, Moabe e Edom. Por volta, os israelitas chegaram, liderados por seu patriarca e legislador, Moisés, que os trouxe pelo deserto desde o Egito. Eles estavam a caminho da terra que lhes havia sido prometida por seu Deus, Jeová, uma terra de leite e mel além do rio Jordão. Assim, os israelitas se estabeleceram brevemente nas colinas do Rio e o Mar Morto, antes de seguir Josué através do Jordão. Lá, eles capturaram a cidade-fortaleza dos filisteus, Jericó, abrindo caminho para a conquista de toda a terra prometida. Cerca de um século depois, os israelitas estavam de volta ao outro lado do Jordão como conquistadores, quando Amon, Moabe e Edom foram incorporados ao efêmero império de Davi e Salomão. Durante 700 anos após o colapso do Império Salomônico, os assírios, os babilônios e os persas vieram e foram, deixando poucos vestígios. Então os gregos chegaram sob o comando de Alexandre, o Grande, a caminho do sul para conquistar o Egito. Depois dos gregos vieram os romanos, que construíram grandes cidades. E no alvorecer da era cristã, a atual Jordânia fazia parte do Império Romano. Parte dela era governada em nome de Roma por Herodes o Grande, o rei vassalo de Israel. Separada do domínio de Herodes, estava a confederação de 10 cidades comerciais greco-romanas, conhecida como a Decápolis. E ao sul, resistindo ao avanço de Roma, estava o misterioso reino dos nabateus. Do outro lado do Jordão, na Judéia, uma nova religião, a dos seguidores de Jesus de Nazaré, surgiu durante o domínio de Roma. Ela se espalhou para o oeste na Europa, mas foi somente no século IV, quando o imperador romano Constantino se converteu a essa nova fé, que o cristianismo se tornou dominante no que hoje é a Jordânia. Os restos de igrejas bizantinas por todo o país, algumas delas restauradas e ainda em uso, atestam a supremacia de curta duração da cruz. De curta duração, porque no século VII, os guerreiros de uma fé ainda mais nova, a de Maomé, o profeta do Islã, vieram avançando para o norte a partir da Península Arábica. Sua fé austera e ascética, refletindo os rigores da vida no deserto, varreu tudo à sua frente. Hoje, 5% dos jordanianos permanecem cristãos. A maioria deles são membros da Igreja Ortodoxa Oriental. A evidência mais impressionante e remanescente da riqueza e poder da Decápolis greco-romana pode ser encontrada em Jirash, a 3/4 de hora de carro ao norte da capital jordaniana, Amã. As ruínas de Jirash estão notavelmente bem preservadas. Elas constituem o melhor exemplo sobrevivente de uma cidade romana em todo o Oriente Médio.
um enorme arco triunfal, metros ao sul da cidade, construído em homenagem a uma visita do imperador Adriano em 129 d.C. No magnífico fórum em forma oval, jogos de celebração foram realizados para entreter o visitante imperial. E nos 2 anfiteatros da cidade foram encenadas exibições de drama, dança e oratória. Esses foram os dias de glória de Jerash. Subsequentemente, a cidade entrou em declínio. Então, no século 8 d.C., uma série de terremotos demoliu grande parte da cidade. Mas, de acordo com o doutor Amra, um arqueólogo jordaniano de destaque, Jerash não foi abandonada. O que é muito interessante para mim sobre Jerash é que temos restos, digamos, do período romano, do período bizantino, do período islâmico, lado a lado e dentro uns dos outros. E as pessoas viviam diariamente entre os restos de civilizações mais antigas que os precederam e faziam parte de sua vida diária, o que é muito interessante. Ainda assim, as maravilhas de Jerash permaneceram desconhecidas para o mundo exterior até que o viajante alemão Ulrich Zeitzen se deparou com as ruínas em 1806. Ele ficou maravilhado com o que encontrou. As colunas maciças que sustentavam o templo de Ártemis eram particularmente impressionantes. Elas pareciam balançar levemente com a brisa. Uma moeda ou uma faca inserida em uma fenda na base de uma das colunas verifica que seu movimento de balanço não é apenas uma ilusão de ótica. 120 anos depois, Zeitzen, os britânicos, então governando a Jordânia, sob o mandato da Liga das Nações, começaram a escavar, descobrir e restaurar esta exibição impressionante da grandeza que foi Roma. Amã, a capital da Jordânia desde 1950, foi outra das cidades da Decápolis, sob o nome greco-romano de Filadélfia. Poucas evidências permanecem de seu período romano, além das ruínas da cidadela no topo de uma das 7 colinas da cidade e do esplêndido teatro romano, a leste do centro da cidade. Ao redor dele, gira o tráfego incessante de uma cidade rica. Ela cresceu nas últimas décadas recentes. De uma pequena cidade de 40 mil para uma metrópole de 1.250.000. Isso é mais de 1/4 de toda a população do país. Mas ainda assim, Amã continua se expandindo, avançando cada vez mais para o deserto ao redor. A população da Jordânia é 95% muçulmana. Um piquenique no parque na sexta-feira, o dia de descanso muçulmano, é um verdadeiro evento familiar. As mulheres andam sem véu. Também não são restringidas em suas escolhas de carreira. Havia mulheres entre os controladores de tráfego aéreo nos 2 aeroportos de Amã, por exemplo. E por muitos anos o piloto pessoal do rei Hussein era uma mulher. Amã ostenta uma vida noturna animada, embora não extensa. Nos bares, boates e restaurantes sofisticados da capital, jordanianos mais abastados de ambos os sexos se misturam livremente e se divertem como em qualquer cidade ocidental. Um dos locais favoritos para comer dos residentes de Omã é o Kanz Oman, um antigo caravançará de camelos convertido em um restaurante self-service, e que apresenta pratos típicos. Mergulhos, como hummus feito de grão de bico e baba ganoush feito de berinjela. Além disso, há várias saladas, kebabs, é claro, e outros pratos de carne, como a especialidade dos beduínos, menzá, pedaços de cordeiro servidos sobre uma cama de arroz e pinhões.
Kanzaman também entretém seus clientes com música local. Surpreendentemente, inclui uma demonstração de virtuosismo em um instrumento distintamente estrangeiro, a gaita de foles escocesa. Outro aspecto da cultura de estilo ocidental que se enraizou em Omã é a sátira política. Em um teatro no centro da cidade, os atores brincam com o monarca, o rei Hussein. Como Hisham Yanis, que interpreta o rei, reconhece. Começamos a imitar Sua Majestade, o rei, os líderes árabes, Gaddafi, todos os árabes. E um dia, Sua Majestade simplesmente entrou e, assim como qualquer outro entre o público, A história da Jordânia atual começa com a revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. O líder da revolta foi o príncipe Hisham Faisal, tio-avô de Hussein, o atual rei do Irã. O exército de irregulares de Faisal foi armado e abastecido pelos britânicos e aconselhado no campo pelo lendário Lawrence da Arábia, T.E. Lawrence. Sob Faisal e Lawrence, os guerreiros árabes atormentaram os turcos, tomando artilharia, explodindo trens e emboscando colunas de tropas. Após a vitória dos aliados em 1918, o irmão mais novo de Faisal, o Emir Abdullah, foi nomeado monarca do Estado jordaniano embrionário. Viveu sob proteção britânica até a independência em 1946. Abdullah reinou como rei até 1951, quando foi assassinado fora da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. Seu neto, de 15 anos, Hussein, que estava ao seu lado quando ele foi abatido, sucedeu ao trono. Hussein tem governado desde então, gradualmente constitucionalizando a monarquia e transferindo poder para um parlamento eleito. Enquanto a Jordânia estava sob proteção britânica, um oficial britânico, o general John Bagot Glubb, mais conhecido como Glubb Pasha, levantou e treinou o exército nascente do país, a Legião Árabe. O filho de Glubb, Faris, relembra aqueles dias. Naquela época era um pouco difícil para um governo central impor ordem, porque os beduínos estavam levando uma existência bastante sem lei, como haviam feito por centenas de anos. E assim, foi necessário estabelecer uma força policial no deserto que controlasse essa situação. Meu pai se candidatou para esse trabalho e conseguiu. E a abordagem que ele adotou foi, na verdade, recrutar os beduínos para essa força policial. E ele ia até os chefes tribais e dizia: você tem um filho, 18 anos, por exemplo. Ele já pensou no que quer fazer? Porque eu posso oferecer a ele um bom emprego. Ao trazê-los primeiro para a polícia do deserto e depois para o exército como um todo, e educá-los. E abrindo as portas para outras profissões para ele. Ele realmente os mudou bastante. Quero dizer, se você pega um beduíno que, nos primeiros 18 anos de sua vida, cuidou do rebanho, e depois você o educa e ensina a dirigir um caminhão, bem, isso significa que quando ele sai do exército, ele poderia se tornar um motorista de táxi, por exemplo, ou um chofer, ou trabalhar para uma empresa. Isso realmente abriu muitas novas profissões para os beduínos que não estavam facilmente disponíveis para eles antes. E assim você encontrava geralmente que um beduíno crescia, entrava no exército e, quando ele deixava o exército, ele se tornava um morador da cidade. A gaita de foles foi outro dos legados de Glubb Pasha para a Jordânia. Sob seu comando, as bandas de gaita de foles tornaram-se uma característica da Legião Árabe, e hoje em dia, o som das distantes terras altas da Escócia faz parte da vida jordaniana.
O balé, ao estilo ocidental, está começando a fazer incursões culturais. Crianças numa escola de balé em Amman são treinadas por uma bailarina jordaniana que estudou balé em Londres e dançou profissionalmente na Europa. Mas a Jordânia não negligencia suas próprias tradições musicais. Concertos regulares de música nativa, apresentando tanto artistas consagrados quanto jovens promissores, atraem públicos entusiasmados para o Centro Cultural Real de Amman. Com a dança, o Centro Cultural oferece exibições frequentes e de qualidade de grupos em trajes tradicionais do deserto. A criação e o treinamento de cavalos de raça é outra antiga tradição árabe que foi revivida e vigorosamente perseguida na Jordânia moderna. Os estábulos reais nos arredores de Amman abrigam cavalos árabes de pedigree impecável e grande beleza. As comparações, freios, selas e outros acessórios para esses belos animais são de uma beleza quase igual à dos cavalos que adornam. A filha mais velha do rei Hussein, a princesa Alia, é responsável pelos estábulos. O árabe é muito adaptável. Você pode colocá-los na Suécia e, sabe, na neve, e eles se saem bem. E, obviamente, o clima do deserto, de qualquer forma, é muito variável. Você sabe, durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. A Jordânia, como você pode ver, é bastante seca e o inverno é muito frio e úmido no verão, é quente, mas normalmente é um calor seco, então varia bastante. Mas o árabe é bastante resistente, é extremamente individual, é muito cooperativo, gosta de trabalhar com seres humanos, desde que seja feito de maneira sensata e razoável. É muito tolerante, é muito resistente e forte, e a razão original para as pessoas o desejarem. A razão pela qual se tornou tão conhecido internacionalmente é porque é muito prepotente. Transmite boas qualidades, inteligência, resistência, que é o principal, e beleza, que receio talvez tenha jogado um pouco contra ele. Porque as pessoas acham que é bonito, mas não tem muita utilidade se não estão interessados em árabes. E realmente é o mais versátil dos cavalos, e ele é resistente. O rei Hussein é um monarca inegavelmente popular. Quando ele retornou do Sarah em 1992, após passar por uma operação bem-sucedida, ele foi recebido de forma histérica. Em parceria com seu irmão mais novo, o príncipe herdeiro Hassan, o rei desempenha um papel de liderança em quase todos os aspectos da vida jordaniana. Nisso, ele é ajudado por sua esposa, a rainha Noor, que tem um interesse especial pelas artes. Assim como outros membros da família real, por exemplo, a princesa Wijdan Ali, prima do rei, que é presidente da Sociedade Real de Belas Artes. Ela própria, uma pintora talentosa, a princesa gosta de conversar com crianças jordanianas sobre os mistérios e prazeres da pintura e escultura. Este avião está sendo pilotado por um piloto acrobático da equipe de acrobacias da Jordânia, os Falcões Reais. Eles já foram vistos em shows aéreos em todo o mundo. Como embaixadores, eles mostram o alto status que a aviação desfruta em um país onde o chefe de Estado é um piloto altamente qualificado de aeronaves comerciais e militares. Neste momento, os Falcões Reais estão voando a uma altitude de menos várias centenas de pés.
Isso porque o corpo d'água abaixo deles, o Mar Morto, é o ponto mais baixo da Terra, mais de 1.300 pés abaixo do nível do mar. Na sua extremidade norte, o Mar Morto é alimentado pelo Rio Jordão, do qual o estado deriva seu nome. Foi no fértil Vale do Jordão, há cerca de 10.000 anos, que o homem começou a plantar culturas e construir assentamentos permanentes, abandonando gradualmente a vida nômade que era a norma até então. Já em 3000 a.C., produtos deste vale estavam sendo exportados para países vizinhos, e o vale continua até hoje sendo a região mais abundante do reino, produzindo 2 e, em alguns casos, 3 colheitas por ano de frutas e vegetais. Entre os cristãos, o Rio Jordão é reverenciado como o local do batismo de Jesus Cristo por São João. Mas os peregrinos que vêm ver o Jordão saem desapontados por ele não parecer mais impactante. Como Henry Kissinger comentou, relações públicas fazem por um rio. Perto de onde o afluente do Jordão, o Yarmouk, se junta a ele, no extremo norte do país, estão as ruínas de outra cidade da Decápolis greco-romana, Gadara. Agora conhecida pelo nome árabe de Unges, é mais um local associado à vida de Cristo. No Novo Testamento, Gadara foi onde Jesus expulsou o demônio de 2 homens, transferindo-o para uma manada de porcos que então se precipitaram de um penhasco para a morte. De Unges, há vistas estupendas ao norte para o Mar da Galileia e as colinas de Golã, e ao sul para o Vale do Jordão. Onde quer que se vá na Jordânia, encontra-se lugares associados a figuras da Bíblia. Olhando para a margem norte do Mar Morto está o Monte Nebo, o suposto local de sepultamento de Moisés, que é venerado igualmente por judeus, cristãos e muçulmanos. Deste topo da montanha, segundo o Antigo Testamento, Moisés olhou para a terra prometida, mas foi proibido por Deus de entrar. E aqui, Escrituras, ele morreu e enterrado por anjos numa tumba. Em 1933, a ordem monástica dos franciscanos comprou este local e iniciou escavações. Eles encontraram os restos de um mosteiro e igreja bizantina do século IV, contendo alguns mosaicos impressionantes e notavelmente bem preservados. Um deles, medindo 3 metros por 9, retrata cenas de vinificação, caça e vida selvagem. Em contraste, os vitrais são uma adição moderna, encomendada pelos franciscanos e retratando cenas da vida de Moisés. Não muito longe do Monte Nebo está a chamada Fonte de Moisés, produzindo um riacho que flui durante todo o ano montanha abaixo para irrigar os campos abaixo. Aqui, de acordo com a lenda local, é o local descrito no Êxodo, onde Moisés bateu em uma rocha com seu cajado e a água jorrou para aliviar a sede dos israelitas sedentos. Nuvens de tempestade se reunindo nas alturas do Monte Nebo lembram um Deus irado do Antigo Testamento, visando punir os pecados da humanidade. Chuvas torrenciais são raras, mas quando ocorrem podem ser devastadoras. Em um ambiente antigo onde tais tempestades selvagens são possíveis, nasceu a lenda de Noé e o dilúvio. Outro dos notáveis sítios bíblicos da Jordânia, a ruína no topo da montanha do Palácio de Herodes, o Grande, fortaleza de Maqueronte. É aqui que a princesa Salomé supostamente realizou sua notória dança dos 7 véus. Como o local de sepultamento de Moisés, ele olha para o Mar Morto. Em uma masmorra sob o palácio, João Batista foi preso pelo sucessor de Herodes, o Grande, Herodes Antipas, por ousar criticar o segundo casamento do rei.
Uma noite neste local, Herodes Antipas prometeu a Salomé, sua enteada, qualquer coisa que ela quisesse se dançasse para ele. Para vingar o insulto do Batista à sua mãe, Herodes, ela exigiu e recebeu a cabeça de São João, em uma bandeja. Em meio a essas ruínas, agora sendo reconstruídas pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia, é fácil imaginar o esplendor selvagem da cena, enquanto Salomé realizava sua dança da morte sob o olhar lascivo de seu padrasto. Viajando mais ao sul, ao longo da Estrada do Rei, atravessando o Planalto de Calcário, contornando o Mar Morto, chega-se ao desfiladeiro espetacular chamado Wadi al-Mujib. Aqui, ao longo de milhões de anos, o rio Mujib cortou 3.000 pés através do calcário até o arenito subjacente e impermeável. A Estrada do Rei, antiga rota para peregrinos, comerciantes e monarcas, faz a descida através de uma série de curvas fechadas. Cerca de 30 milhas sul de Wadi al-Mujib, na Estrada do Rei, está a antiga cidade fortificada de Karak, com um dos castelos cruzados mais bem preservados do Oriente Médio. A cidade foi designada como capital do Distrito Cruzado de Ultra-Jordânia, e o próprio castelo foi construído em 1132 pelo rei Saladino I de Jerusalém. O governador de Karak, Renaud de Chatillon, não era um cavaleiro gentil perfeito. Ele se tornou notório por sua traição e crueldade, tanto para muçulmanos quanto para cristãos. Costumava se livrar de seus inimigos jogando-os das ameias para o vale abaixo. Costumava prender uma caixa de madeira sobre as cabeças deles antes de jogá-los para o lado. Em 1188, os árabes, sob o comando de Saladino, capturaram este bastião aparentemente inexpugnável e, para o desgosto de quase ninguém, Saladino pessoalmente executou de Chatillon. Ao sul do Planalto de Moabe estão as montanhas áridas de Edom, e aos seus pés está a antiga cidade portuária e resort de Acaba, referida no Antigo Testamento como Etzion-Geber. Os edomitas que habitavam Acaba na época do Êxodo fundiam cobre aqui. Mais tarde, o rei Salomão construiu uma frota de navios aqui para exportar esse cobre para Ofir, na ponta da península do Sinai. Acaba caiu em decadência sob os turcos otomanos. Por 500 anos, foi pouco mais do que um porto de pesca empobrecido. Nos tempos modernos, no entanto, voltou a ganhar destaque como um local de férias, bem como um porto comercial. Até que a Jordânia fez paz com Israel, ganhando assim acesso ao Mediterrâneo em Haifa, Acabá. Era a única saída do reino para o mar. A estrada entre Acaba e Amã era sua linha vital de comércio com o mundo exterior. Mas para os mergulhadores de scuba, os tesouros de Acaba ficam sob a superfície, nos recifes de coral que margeiam a costa em direção à fronteira com a Arábia Saudita. O cinegrafista de mergulho Sebastian Rich descreve uma viagem a este mundo subaquático mágico. A Jordânia possui uma pequena costa com variedade de mergulhos de peixes, comendo da mão. Para os mais aventureiros, 4 ou 5 naufrágios atingem até 25 metros. Misterioso, assustador, mas um mergulho excelente.
No geral, é um lugar fantástico para um iniciante vir mergulhar ou para avançados e aventureiros. As mulheres da tribo Bani Hamida, que habitam um planalto pedregoso com vista para o Mar Morto, são conhecidas por sua habilidade em tecer tapetes. Um esquema organizado pela Fundação Internacional Save the Children e financiado em parte pela ajuda americana, está comercializando seus produtos no exterior. Os tapetes Bani Hamida são vendidos em boutiques elegantes em Amman, e alguns até acabam em salas de reuniões executivas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Outro artesanato tradicional que está florescendo na Jordânia é a arte de soprar vidro. Esta pequena vidraria típica é interessante não apenas pela habilidade dos sopradores de vidro, mas pelo fato de que toda a empresa é um modelo de consciência ecológica. Como matéria-prima para seus produtos, os dois irmãos que administram esta oficina derretem garrafas e potes antigos. E para alimentar seu forno, eles usam óleo de cárter usado. De ingredientes tão humildes, surgem obras de considerável encanto. Jarras, frascos, tigelas e recipientes para beber de várias formas e tamanhos, além de pingentes de vidro azul para proteger contra o mal olhado. Como muitas outras pessoas do Oriente Médio e do Mediterrâneo, os jordanianos acreditam que um olhar maligno pode trazer má sorte, até mesmo a morte, mas que a cor azul pode afastá-lo. Os trajes tradicionais das mulheres da Jordânia têm variedade de materiais, cores e estilos, variando de região para região. Senhora Avidad Kawar é uma especialista no assunto. Este traje vem de Ma'an, no sul da Jordânia, e Ma'an foi uma estação ferroviária muito importante no século passado. Era um centro onde todos os peregrinos da Turquia, da Síria, do Líbano, do Egito se encontravam em Ma'an para continuar sua peregrinação a Meca. Este traje bordado em seda pertence à tribo Adwan. A tribo Adwan vive no Vale do Jordão e nas colinas até a metade do caminho entre o vale e Amman, a capital. O vestido, como os outros vestidos do sul, é longo e bordado, com ramos de flores. Agora, a área onde os Adwans vivem é muito fértil e de terras agrícolas, famosa pelas flores silvestres da primavera que são bordadas no traje. Muitas sociedades de senhoras estão agora revivendo todas essas artes tradicionais, todos esses bordados, os vestidos e as jaquetas. Você vai ao Centro de Design da Fundação Noor e encontra todos esses trajes tradicionais e acessórios sendo renovados. Então, há uma continuidade e isso é muito bom porque você não quer vê-los apenas em museus. Você quer que essa arte tradicional continue viva. Enquanto os estilos tradicionais de vestuário podem estar voltando, há poucos sinais de revitalização para a antiga arte de fazer mosaicos. Esta floresceu no período bizantino, mas desapareceu após o século VII, quando os muçulmanos se tornaram predominantes. Na Igreja Ortodoxa Grega de São Jorge, em Madaba, estão os restos de um mapa em mosaico da Terra Santa, datando do século VI, d.C. O que resta hoje é apenas uma pequena parte do original, que mediu cerca de 80 pés por 18 e continha mais de 2 milhões de peças. Outro magnífico mosaico bizantino está sendo meticulosamente restaurado na Igreja dos Apóstolos em Madaba.
O trabalho em mosaico desapareceu na Jordânia durante o início do período islâmico por proibição islâmica de representar formas humanas e animais. Paradoxalmente, o interior de Qasr Amra, um pavilhão de caça do século VIII, no deserto a leste de Amman, está coberto de frescos mostrando tais imagens proibidas. A passagem do tempo danificou gravemente esses notáveis afrescos. Mas o trabalho de restauração por especialistas da Espanha nos anos 70 reviveu parte de sua beleza. O remoto assentamento montanhoso de Dana, situado em um platô com vista para o Wadi Arabá, no sul da Jordânia, oferece um vislumbre único de como era a vida na aldeia. Até recentemente, Dana era uma aldeia em declínio, com a maioria de suas casas abandonadas e caindo em ruínas, à medida que os habitantes se mudavam em busca de emprego e do conforto da vida moderna. Mas o Ministério do Turismo esclarecido está restaurando Dana à sua condição original, e pouco a pouco os habitantes originais ou seus descendentes estão retornando. Outra forma de vida tradicional, que está desaparecendo rapidamente sob as pressões da modernização e urbanização, é a do deserto. Os beduínos ainda podem ser vistos em meio à paisagem espetacular de Wadi Rum, no sul da Jordânia. Esta região deslumbrante de deserto arenoso e imponentes penhascos de arenito foi o campo de ação de Lawrence da Arábia durante a Primeira Guerra Mundial. E um homem velho, Sheikh Atik, da tribo Bani Hawaita, recorda El-Orans, como seus camaradas árabes de armas o chamavam. Senhor, como deseja se registrar? Senhor, talvez você precise... Lawrence era um homem muito corajoso, um leão. Ele lutou conosco como um de nós e nos liderou em batalha contra os turcos, explodindo trens, atacando suas posições, e então capturamos Aqaba. Sim, um homem muito grande. Hoje, os beduínos circulam no deserto em caminhonetes 4x4. Mas alguns continuam a usar o tradicional camelo. Encolhido em escala pela natureza e constantemente desafiado por suas dificuldades, o tradicionalista beduíno permanece um repositório das qualidades que Lawrence e outros ingleses de disposição romântica tanto admiravam. Essas qualidades incluem autodisciplina, resistência, coragem física, submissão a Alá, que é o significado da palavra Islã. Outra qualidade é a tradição, por mais pobre que se seja, de oferecer hospitalidade ao estrangeiro. Faris Glub se lembra bem disso. Em quase todas, mudou as ocasiões em que visitávamos um acampamento, eles preparavam uma refeição magnífica. E sempre insistiam, mesmo se chegássemos de surpresa. Você sabe, meu pai não queria que essas pessoas sempre preparassem grandes refeições, porque muitos deles não eram ricos, sabe? E então ele poderia chegar de repente, entende? Mas ele tinha grande dificuldade em impedi-los de abater uma ovelha, cozinhá-la e preparar uma refeição para nós na hora. Havia uma grande tradição de hospitalidade, ainda existe. Os jordanianos são pessoas hospitaleiras. Isso é algo que remonta a vários séculos. É um resultado da vida no deserto. Devido às necessidades de sobrevivência, todos sentem que sua obrigação é sempre alimentar um estranho. Outra tradição beduína, lutas intertribais, por coisas como água, direitos de pastagem e honra familiar. É em grande parte uma coisa do passado. Mas, caso surja algum problema, a polícia do deserto, com seus uniformes coloridos, está à disposição. Saindo a camelo de sua sede na vila de Rum, eles carregam comida e água suficientes para se manterem por até 7 dias.
Esta montanha de forma estranha na entrada de Wadi Rum é conhecida hoje em dia como os Sete Pilares. É uma referência ao relato intensamente pessoal de Lawrence sobre a revolta árabe, Os Sete Pilares da Sabedoria. Nesse livro, Lawrence descreveu suas impressões ao entrar pela primeira vez no Wadi a cavalo de camelo. As colinas se juntaram até que apenas 2 milhas as separavam, e então se ergueram gradualmente até seus parapeitos paralelos. Deve ter sido 1000 pés acima de nós, avançavam em uma avenida por milhas. Os exércitos árabes teriam se perdido na extensão e largura dele, e dentro das paredes, um esquadrão de aviões poderia ter girado em formação. Nossa pequena caravana ficou autoconsciente e caiu morta, quieta, com medo e envergonhada de exibir sua pequenez na presença das colinas estupendas. Não um esquadrão de aviões, mas um balão de ar quente, com o emblema da Companhia Aérea Nacional, Royal Jordanian. Agora voa frequentemente acima dessas colinas estupendas. Subir nele é uma experiência inesquecível. Outra experiência inesquecível para aqueles com coragem, força e habilidades é a escalada em Wadi Rum. Existem literalmente centenas de faces rochosas desafiadoras, incluindo o majestoso Jebel Rum, que se eleva diretamente a quase 6.000 pés acima do nível do mar. Mas por toda a majestade de Wadi Rum, ele é ofuscado pela combinação única de grandeza natural e artifício humano, que é Petra. Os monumentos desta cidade de cor rosa avermelhada, como o poeta inglês do século XIX a chamou, foram literalmente esculpidos na rocha viva. Foi a capital dos nabateus, um povo comerciante misterioso e há muito desaparecido que se estabeleceu na área por volta do século VI a.C. Petra floresceu o coração de um império comercial até que os romanos tomaram no segundo século d.C. Nos séculos seguintes, ela declinou e caiu na obscuridade. Suas glórias, conhecidas apenas pelos beduínos, guardavam zelosamente dos forasteiros. Com o tempo, o vento do deserto e a areia áspera desgastaram muitas de suas fachadas. Petra permaneceu esquecida entre as montanhas. Então, em 1812, foi redescoberta por um jovem aventureiro suíço chamado Johann Ludwig Burckhardt. Seu caminho foi através do Sick, uma fenda estreita entre rochas imponentes. Outros que seguiram seus passos ficaram quase tão maravilhados quanto ele com o que encontraram no final do desfiladeiro. Um deles foi o príncipe hashemita Had bin Zayed, nascido no Iraque, que visitou o local pela primeira vez em 1964. Ele é agora presidente do Petra National Trust. E eu esperava a cada minuto ver um monumento, mas continuamos indo. E finalmente... Então o desfiladeiro ficou tão estreito que senti que aquele era o fim da linha e que deveria voltar. E então eu disse, deixe-me continuar mais alguns metros. E então fui surpreendido pela bela, artificial, monumento criado pelo homem entre aquelas rochas. E fiquei ali por alguns segundos e Então eu soube da grandeza disso. As pirâmides, você sabe qual é a forma delas à distância, mas não o quê? Isso é único, maravilhoso.
o local que tanto fascinou o príncipe Rudd, como tem feito com inúmeros outros. Foi este edifício extraordinário conhecido como Hasne al-Farun, ou Tesouro do Faraó. Nunca foi isso. Os egípcios nunca chegaram perto do lugar, mas os beduínos se convenceram de que era o local de sepultamento de um tesouro secreto. Muito provavelmente era o túmulo de um rei nabateu, e é bem possível que um tesouro tenha sido enterrado com ele. Mas, se for o caso, já foi saqueado há muito tempo. E o verdadeiro tesouro de Petra era simplesmente a existência da própria cidade, as cores incríveis e sempre mutáveis da rocha e o silêncio eterno que a envolve. Como comentou um viajante do meio do século XIX, a natureza em sua forma mais selvagem e romântica era apresentada pelos cumes das colinas, enquanto suas bases eram trabalhadas em toda a simetria e regularidade da arte, com colunatas e frontões e fileiras de corredores aderindo à superfície perpendicular. Embora os beduínos não vivam mais em Petra, eles vêm todo dia com cavalos e camelos alugar montar barracas souvenirs e bugigangas. Ao redor deles, a geologia de Petra é verdadeiramente extraordinária. As paredes e tetos das cavernas e templos são um redemoinho surreal de diferentes cores, onde camadas sedimentares se encontram no arenito rico em ferro. Em outros países, os murais e afrescos que decoram edifícios sagrados são obra do homem. Aqui, elas são obra da natureza. Petra, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1976, é literalmente única. John Burckhardt, o redescobridor de Petra, já estava morto há 5 anos. A notícia de sua descoberta começou a ser conhecida no Ocidente através da publicação póstuma de seus diários em 1822. Viajar para a Arábia era extremamente difícil e perigoso naqueles dias, mas logo, ocidentais curiosos chegaram para ver as maravilhas que Burckhardt havia descrito. O artista inglês David Roberts veio em 1839 e produziu uma série de litografias que, em reprodução, têm sido best-sellers desde então. Mas a obra de arte mais conhecida sobre Petra foi um poema de um inglês que, quando o compôs, nunca tinha sequer estado lá. Assim, escreveu John William Burgon, deão anglicano de Chichester. Não parece obra da mão criativa do homem, trabalhada com esforço como um plano vacilante e fantasioso, mas da rocha, como se por magia crescida, eterna, silenciosa, bela, sozinha. Encontre-me tal maravilha, exceto em terras orientais, uma cidade vermelho-rosada, metade tão antiga quanto o tempo. Quando Burgon finalmente chegou a Petra alguns anos depois, ele decidiu que vermelho-rosada não era exatamente a frase certa. Não há nada de rosado em Petra, de forma alguma, ele escreveu para sua irmã. Mas naquela época, a frase já havia entrado na linguagem. Pôr do sol sobre as montanhas que cercam Petra. Belo, mas ameaçador. Deste cume, os picos que se estendem até o horizonte parecem impossivelmente áridos, desprovidos de vida. No entanto, a aparência severa é enganosa. Nas encostas dessas montanhas, assim como nos wades do deserto, o resistente gado árabe encontra sustento. Em vales ocultos, a água flui e as colheitas prosperam. Esta terra não é rica. Ao contrário de seus vizinhos ao sul, o reino não tem petróleo. Mas a Jordânia e seu povo têm riquezas de outro tipo, riquezas que nações mais ricas podem invejar. Nas palavras do Antigo Testamento, o profeta Isaías, o deserto e solitário se alegrarão por eles, e o deserto se regozijará.
A International Video Network traz para você as maiores aventuras em entretenimento em vídeo. Documentários premiados da Reader's Digest, explorando as obras-primas do homem e da natureza. Vídeos de planejamento de viagens da Fodors, revelando olhares sobre as pessoas, lugares e culturas do mundo. Expedições em vídeo da Rand McNally, levando você a alguns dos lugares mais remotos e perigosos da Terra. Rand McNally, viajantes em vídeo, tours relâmpago que você pode desfrutar do conforto da sua sala de estar. Super cidades, celebrando as cidades mais amadas do mundo. E visitas em vídeo, levando você a destinos exóticos, românticos e populares. Rede Internacional de Vídeo. Grandes aventuras em Volta Vídeo. Veja seu revendedor ou contate a International Video Network e obtenha seu catálogo gratuito. 250 vídeos de viagem, documentários e de interesse especial.